Caras irmãs e irmãos, vamos então dando continuidade ao projeto Evolução em Dois Mundos, abordar hoje o capítulo 7º, intitulado Evolução e Hereditariedade. E neste capítulo nós vamos abordar os seguintes itens: princípio inteligente e hereditariedade, fatores da hereditariedade, arquivo dos reflexos condicionados, construção do destino, hereditariedade e afinidade, geometria transcendente e, finalmente, hereditariedade e conduta. Neste primeiro item, intitulado Princípio Inteligente e Hereditariedade, André Luiz diz uma coisa muito interessante. Reportando-nos à lei da hereditariedade, é imperioso recordar a geometria para simplificar-lhe os conceitos. Então, ele faz uma comparação entre a lei da hereditariedade e a própria geometria, de forma que nós vamos procurar desenvolver estes aspectos relacionados a esta comparação que ele fez. Hereditariedade, do latim hereditário, fenômeno de continuidade biológica, pelo qual as formas vivas se repetem nas gerações que se sucedem. Trata-se da transmissão dos caracteres físicos de um ser aos seus descendentes, através dos cromossomas paternos e maternos. Então, a hereditariedade, em suma, diz respeito à transmissão dos caracteres físicos de um ser aos seus descendentes. Donde a comparação que André Luiz trouxe da lei da hereditariedade com a geometria, que é muito interessante nós fazermos esse paralelismo. A geometria é a ciência que estuda as propriedades do espaço limitado, enquanto que a hereditariedade é a lei que define a vida circunscrita à forma em que se externa. Então, esta comparação do espaço com a forma. A geometria, continuando a colocação, é a ciência que investiga as formas e as dimensões dos seres matemáticos, ou seja, dos entes matemáticos. Por exemplo, pontos, linhas, superfícies e volumes, ou poderíamos dizer de outra forma, pontos, retas, planos e sólidos, são os seres matemáticos investigados pela geometria. Euclides, que foi o precursor da geometria, um grande matemático grego, teria vivido por volta de 300 a.C. Ele é, de fato, considerado o pai da geometria. Ele lecionou em Alexandria, a capital cultural do mundo antigo, fundada por Alexandre o Grande, uma cidade espetacular, maravilhosa, construída no delta do Nilo. E lá havia uma biblioteca enorme que, infelizmente, se perdeu no tempo pelas muitas guerras de destruição que aconteceram lá. Mas alguma coisa sobreviveu. Euclides publicou uma obra intitulada Os Elementos. Esta obra foi publicada em 13 volumes. E é uma obra de tamanha importância porque ela sobreviveu até os dias de hoje. E nós temos ali um quadro que um pintor imaginou ser dessa forma, Euclides, porque nós não temos exatamente a representação física dele atual, mas esse quadro dá uma ideia de quem teria sido Euclides, o pai da geometria, e mostrando ali um fragmento de obra, desta obra Os Elementos, que sobreviveu dos mais antigos que nós temos conhecimento. Ele foi encontrado nos chamados papiros de Oxirrinco e datado de 100 depois de Cristo. Portanto, este é um fragmento que sobreviveu mais ou menos 400 anos após a edição. Naquela época eles tinham que fazer cópias manuscritas das obras e havia os copistas, os escribas que faziam todas essas cópias e muita coisa se perdeu no tempo, mas este fragmento data de 400 anos depois da existência de Euclides. E esta obra teve uma importância tão grande, nessa sua monumental obra,
os elementos, se diz que é o livro didático mais influente e bem-sucedido já escrito. Ele foi publicado em Veneza em 1482 e é um dos primeiros trabalhos de matemática a ser impresso depois da invenção da prensa móvel. E ele perde em edições somente para a Bíblia, porque ele atingiu o número de 1000 edições ao longo da história. É uma marca, assim, notável. E aqui nós temos, né, a capa do livro editado em 1482 em Veneza. É claro que entre Euclides e 1482 passaram-se quase 1800 anos. E neste período essa obra foi totalmente sendo refeita e reeditada apenas em manuscritos, até que a prensa móvel pôde produzir a primeira edição impressa em 1482. E ela trata das bases da geometria, e aqui só para exemplificar alguns dos entes matemáticos estudados na geometria, os planos e os sólidos, mas isso é muito interessante, né, a gente poder reportar a esses trabalhos e ver como que essas mentes extraordinariamente geniais produziam esses trabalhos, criavam essas ideias. Então, comparando o princípio inteligente e a hereditariedade, André Luiz continua dizendo que sobre a vida e sobre a forma, só a inteligência consegue traçar linhas inteligentes, diz André Luiz com muita propriedade. Não se pode esquecer o plano divino que se aprofunda na genética, mesmo que isto repugne aos materialistas. Quer dizer, quando se trata de estudo de genética, nós que somos espiritualistas, né, nós temos que lembrar que há um plano divino quando nós aprofundamos nesses estudos. Não é possível que tudo isso tenha sido desenvolvido ao acaso. Há todo um processo inteligente por trás da evolução da genética, mesmo que os materialistas digam, né, que isso aconteceu ao acaso, nós espiritualistas e espiritistas sabemos que houve um planejamento divino para que tudo isso acontecesse. Como se estruturam ou como se estruturaram os cromatídeos nos cromossomas é problema que ainda nos escapa ao sentido, diz André Luiz. Os cromatídeos vêm a ser o quê? Cromatídeos ou cromátides. Os cromossomas estão espiralados na fase da metástase, então são esses dois filamentos simétricos dos cromossomas nas células que entraram num processo de divisão, na chamada fase da metáfase, em que os cromossomas se apresentam dessa forma em X, totalmente espiralados, presos por um ponto central, né, que é o centrômero, e cada um desses filamentos são cromatídeos ou cromátides, para explicar o que o André Luiz acabou de se referir. Mas sabemos que os arquitetos espirituais, entrosados à supervisão celeste, gastaram longos séculos preparando as células que serviriam de base ao reino vegetal, combinando núcleo-proteínas, a glúcides e também a outros elementos primordiais, a fim de que se estabelecesse um nível seguro de forças constantes entre a bagagem do núcleo e o citoplasma. Falando do desenvolvimento fisiopsicossomático, do desenvolvimento do corpo espiritual, nós temos que abordar nas formas física e espiritual, porque físio diz respeito à parte do corpo físico e psicossomático diz respeito ao corpo espiritual. Estabelecidas as funções do núcleo e do citoplasma nas células primitivas, o princípio inteligente começa então a desenvolver-se do ponto de vista fisiopsicossomático. Quer dizer, vai desenvolver as formas, tanto no mundo material quanto no plano espiritual. Não apenas a forma física, como já dissemos, do futuro, promete revelar-se, mas também a forma espiritual. Então nós temos aqui uma gravura muito interessante, em que, na verdade, isso é uma situação hipotética, né? Nós temos ali o espírito, teoricamente separado do corpo espiritual, mas nós não sabemos como é que é o espírito, é verdade.
Então, está sendo imaginado, né, pelo artista como se fosse uma chama, algo, né, com vida, mas com chama, separado. Mas, na verdade, o espírito, ele faz parte integrante aqui do perispírito, e vice-versa. O perispírito faz parte integrante do espírito. Não há como nós separarmos o espírito do perispírito. Assim como nós, encarnados, nós não temos como separar definitivamente o corpo espiritual, senão ocorre a desencarnação. No caso da evolução do corpo espiritual, o princípio inteligente está ali contido. E quando chega à condição humana, passa a ser chamado de espírito. Então, o espírito em si, nós não sabemos nada sobre sua natureza, mas ele está integrando o perispírito. Mas ali é apenas uma forma de nós compreendermos ele como uma chama separada. E ali teríamos o corpo físico. Então, na sequência, o corpo físico, o corpo perispiritual, e naturalmente o espírito estaria junto deste corpo perispiritual. E claro que o nosso perispírito, ao longo, né, dos processos evolutivos, ele conquistou a possibilidade de se libertar do corpo físico temporariamente, principalmente durante o sono, em que ele pode, preso por um cordão fluídico especial, chamado cordão de prata, ele pode estar no plano espiritual e desenvolver atividades variadas. Fatores da hereditariedade seria o título do item 2. Na intimidade das células primitivas, formadas de protoplasma e paraplasma, fixam-se vagarosamente, sob influenciação magnética, os fragmentos de cromatina, organizando-se, então, os cromossomas, em que seriam compensadas as fórmulas vitais da reprodução, ou seja, organizando-se nos cromossomas o código genético, que seria responsável pela transmissão dos caracteres hereditários e a constituição de todas as formas físicas que o processo evolucionário construiu em nosso planeta. Mas ele fala de duas palavras ali que é interessante nós abordarmos, é o protoplasma e o paraplasma. O protoplasma vem a ser o quê? A substância viva, constituinte das células, sob a forma de um sistema físico-químico de natureza coloidal. Coloidal, o coloide, ele se assemelha como se fosse uma clara de ovo, vamos dizer assim, para ter melhor comparação. A clara de ovo é um coloide. Então, o interior da célula, principalmente o citoplasma, é todo de estrutura coloidal. Constituído principalmente por proteínas, carboidratos, lipídios, sais minerais e água, ele é parte integrante de todo o complexo metabolismo celular. Temos aqui a figura extremamente complexa de uma célula com todos os seus órgãos, que são chamados organelas. Organela é um diminutivo da palavra órgão. E todas essas estruturas complexas fazem parte da célula. Mas todas elas estão imersas nessa substância coloidal que vem a ser o protoplasma. E o paraplasma? O paraplasma nada mais é do que são os grânulos de secreção, né, que estão no citoplasma das células em geral e são representados por substâncias de reserva, com gorduras, açúcares, e também como produtos de degradação metabólica, que são excreções. Então, todos esses que nós estamos vendo, né, essas espécies de vacúolos, esses grânulos aqui contidos, eles ou armazenam substâncias nutritivas, ou eles contêm substâncias metabólicas que serão eliminadas das células. São produtos de excreção, que se acumulassem, eles trariam problemas para o funcionamento da célula. Então, isso que vem a ser o paraplasma, esse conjunto, né, de grânulos de secreção que se acumulam dessa forma. Ainda continuando agora sobre os fatores da hereditariedade, André Luiz comenta que vários processos de divisão celular são experimentados ao longo dos milhões de anos de evolução, e agora vamos falar sobre esses processos através dos quais a célula se divide. Nós temos a divisão direta ou a mitose, como ocorre nas bactérias. A divisão indireta ou mitose, em que as alterações
naturais da mônada celeste se refletem no núcleo, prenunciando sempre maiores transformações. Os seres unicelulares, geralmente, reproduzem-se por divisão binária ou cisparidade. É aquela forma de divisão chamada de amitose, que nós já fizemos referência. Uma célula divide-se em duas células filhas idênticas. Isso acontece com as bactérias, com as algas unicelulares e alguns protozoários. Nós temos aqui agora o exemplo dessa divisão binária, chamada uma reprodução assexuada ou por bipartição ou ainda cisparidade. Temos aqui a figura de uma bactéria com seu material genético disperso no citoplasma. Antes desta bactéria se dividir, o material genético se duplica dentro do citoplasma. Ele se duplica e ele começa a fazer um estrangulamento central, e aí, dentro do próprio citoplasma, começa a surgir uma membrana separando aquele material genético, e essa membrana se consolida, e a bactéria finalmente se separa através dessa membrana, formando duas bactérias idênticas à bactéria progenitora. E aqui está uma placa de laboratório, um material especial, que você pode fazer o cultivo de bactérias e estudá-las ao microscópio. A mitose. A mitose vem a ser um processo de divisão celular. Do grego mitose, vem de mitos, que significa tecer com fios. Isso é uma referência ao material nuclear, chamado cromatina, que parece um novelo de fios disposto em todo o núcleo. Os filamentos dos cromossomas se tornam mais visíveis durante o processo da divisão celular. As células chamadas eucarióticas, são aquelas portadoras do núcleo, elas contêm os cromossomas no núcleo que se duplicam antes da célula dividir-se. Então, essa palavra de mitos, que significa tecer com fios, nós vamos ver que ela diz respeito à forma como os cromossomas estão dispostos no núcleo da célula antes que ela se divida, parecendo como se fosse um novelo, que nós tivéssemos esgarçado aquele novelo, e ele fica totalmente difuso no núcleo, sem uma identificação, sem uma identidade. O ciclo vital da célula demora, em média, de 10 a 30 horas. Olha que coisa interessante, nós temos trilhões de células no nosso organismo, mas elas estão sempre se dividindo, sempre dividindo, e as células vão se desprendendo, vão morrendo e vão produzindo outras. Então, por isso é que a cada 10 a 30 horas, as nossas células, em geral, estão se renovando, exceto em situações especiais com os neurônios. As nossas células, em geral, elas têm um processo de divisão permanente, elas têm que ser substituídas por novas células. A mitose, ou seja, o processo em que vai ocorrer a divisão, demora em média apenas 30 minutos. Pode ser até um pouco mais, de 30 minutos a 60 minutos. Mas, em geral, o tempo médio é de 30 minutos. E esse tempo de 30 minutos, ele diz respeito a apenas 5% do tempo de vida da célula, porque 95% do tempo de vida, a célula não está se dividindo. Ela está em seu metabolismo, produzindo várias substâncias, principalmente proteínas, e está produzindo também a divisão do próprio DNA para promover a próxima divisão celular. Então, isso é muito interessante nós vermos que apenas 5% do tempo de vida da célula é que ela gasta para se dividir, e 95% ela gasta no seu metabolismo normal. É um processo complexo essa divisão celular, e que se desenvolve, segundo os cientistas, os biólogos que estudaram o assunto, em 4 fases distintas. Estas fases nós vamos mostrá-las uma a uma. Trata-se da prófase, da metáfase, da anáfase e da telófase, que são as 4 fases distintas da mitose. Lentamente, os cromossomas adquirem a sua apresentação peculiar, em forma de ponto, alça, bastonete e bengala. E a evolução que lhes diz respeito
na cariocinese, ou seja, na mitose, desde a prófase à telófase, merece a melhor atenção dos construtores divinos. E por ter André Luiz referido a esse aspecto, tanto à forma variada dos cromossomas, quanto ao processo de divisão celular, é que é importante nós explicarmos melhor esse assunto. Ele diz da prófase à telófase, portanto, ele está dizendo, né, as fases de divisão celular, pegando a primeira e a última. E que isso mereceu uma atenção muito grande dos construtores divinos, dos espíritos que trabalharam na evolução do planeta, desde as formas mais elementares de vida. E que, através do centro celular, mantém a junção das forças físicas e espirituais. Quanto à apresentação dos cromossomas, como já foi dito, André Luiz fez referência a alguns aspectos de forma. Antes da divisão celular, nós sabemos que os cromossomas duplicam-se primeiro e formam-se dois filamentos idênticos, chamados cromátides, que permanecem ligadas em um ponto chamado centrômero, que divide o cromossoma em duas partes, chamados braços cromossômicos. Então, nós estamos colocando um pouco da forma dos cromossomas e como que é a dinâmica deles, né? Pelo tamanho dos braços, classificam-se os cromossomas em 4 tipos. Nós temos o metacêntrico, o submetacêntrico, o acrocêntrico e, finalmente, o telocêntrico, cujas formas nós vamos mostrar agora. Então, à nossa esquerda, nós temos o cromossoma metacêntrico, com a divisão central. Então, este ponto de junção chama-se centrômero. E nós temos, então, os dois braços cromossômicos presos pelo centrômero. Mas, de acordo com que o centrômero vai se deslocando, nós temos esta forma que é o submetacêntrico. Quando ele se desloca mais ainda, próximo à extremidade, nós temos o acrocêntrico. E quando ele chega exatamente na extremidade, nós temos o formato chamado telocêntrico dos cromossomas. Falando agora da divisão celular, da mitose ou cariocinese, também abordando o centro celular. As células somáticas, quer dizer, as células do nosso corpo físico em geral, todas elas se dividem através da mitose. Entre uma divisão e outra, se diz que a célula encontra-se na interfase, ou vocês vão encontrar em alguns livros de biologia escrito intérfase, mas o nome pode se pronunciar mais corretamente, interfase. A interfase, ela representa, então, 95% do ciclo vital da célula, que dura em média de 10 a 30 horas de vida uma célula. Então, 95% ela está trabalhando no seu metabolismo e gasta 5% para a divisão celular. Numa fase desse período, ocorre, então, a duplicação dos cromossomas e do centro celular, ou centrosomo. Esses dois centros celulares, através de microtúbulos, chamado fuso mitótico, eles têm a função de conduzir os cromossomas aos polos da célula durante a fase da divisão denominada anáfase, conforme nós vamos mostrar nas figuras e depois num filme. Voltando às fases, nós temos da divisão celular a prófase, a metáfase, a anáfase e, finalmente, a telófase. É exatamente na anáfase em que o fuso mitótico vai puxar os cromossomas em direção aos polos da célula. Então, nós temos nesta figura a representação do ciclo vital de uma célula. Suponhamos que essa célula fosse durar 24 horas. Não? Nós teríamos apenas 30 minutos para a divisão da célula. As restantes 23 horas e meia representariam a vida normal do metabolismo das células e a parte em que ela também produz a divisão do DNA, ela duplica o DNA. Né? Então, é claro que essa figura
não está dividida na proporção correta do tempo, é só para facilitar a nossa compreensão. Então, nesta parte de cá, à esquerda em cima, nós temos o período relativo à interfase, os 95% de tempo de vida da célula, no ciclo vital. Dividido numa fase chamada G1, S e G2. S é a letra referente à síntese, então está produzindo a duplicação do DNA neste período de aproximadamente 10 horas. Nesta fase está dividido. E aqui nós temos o centrosomo, ou centro celular, que ele também se divide. Ele estava único aqui, e aqui ele já se transformou em 2 para direcionar aos polos da célula. Então, neste período de interfase, a célula prepara a próxima divisão, enquanto ela produz todas as substâncias necessárias ao metabolismo vital da criatura. Quando ela se prepara, então, para dividir, ela vai entrar na primeira fase da mitose, que é a prófase, em que os centros celulares se dirigem aos polos das células, já formando aqueles microtúbulos, que são como se fossem fios, né? Que são o chamado fuso mitótico ou fuso acromático. Então, eles se dirigem aos polos da célula. Os cromossomas que estavam difusamente distribuídos no núcleo, como se fosse um novelo, um aglomerado, ele começa a condensar. Os cromossomas começam a sofrer um espessamento, começa a condensar. É como se nós tivéssemos um fio muito longo e que ele começasse a formar um aspecto de mola, como se ele estivesse enovelando, né? Como se ele estivesse adotando aquele formato em que ele vai se enrolando sobre si mesmo para juntar, transformar uma grande extensão molecular numa situação assim mais condensada. Isso está acontecendo aqui na prófase, enquanto os centros celulares, ou centrosomos, dirigem-se para os polos da célula. Na fase seguinte, a chamada metáfase, os cromossomas se organizam no equador da célula, na parte central da célula, formando uma placa de cromossomos nessa localização que chama placa metafásica. Os cromossomas, então, se localizam nesta parte. Desaparece a membrana do núcleo, os centros celulares estão já devidamente posicionados em cada extremidade, em cada polo da célula. Na próxima fase, a anáfase, esses fusos que se prendem aos cromossomas, na parte central dos cromossomas, né? Eles vão tracionando os cromossomas para o polo da célula, separando os cromossomas homólogos. E aí, olha só, eles não estavam juntos aqui? Aqui eles já começam a ser tracionados. Então, separou aqui no centrômero, puxando cada cromossomo para o polo da célula, porque ele já foi duplicado. No que ele foi duplicado, eu posso puxar um para um polo, o outro para outro polo, que eu vou manter o mesmo número total de cromossomas da espécie, né? Se nós temos esse número de cromossomas, que seria no caso 2, nas próximas células tem que manter o mesmo número original. Por isso que eles se dividem primeiro, para que depois possam ser tracionados para os polos, mantendo o mesmo número de cromossomas da espécie. Quando chega na fase chamada telófase, aí começa a haver um estrangulamento central do próprio citoplasma, as membranas nucleares se refazem, os cromossomas que estavam espiralados, enovelados, voltam a se dispor de forma difusa, e aí então há a separação total com a formação de duas células irmãs com o mesmo número de cromossomas da espécie. Então, a gente vendo num filme é mais fácil de nós compreendermos toda essa movimentação, né? É interessante vocês prestarem atenção, porque está legendado. Scientists don't fully understand, the nuclear membrane suddenly disintegrates.
Uns microtúbulos prendendo-se ao centrômero para tracionar os cromossomos. Interessante. No momento estão na parte central da célula. Agora na anáfase já estão sendo tracionados em direção aos polos das células. Refaz-se a membrana do núcleo e a célula começa a se estrangular na parte central. Vai se separar, constituindo-se em duas células filhas. Esse filme faz com que a gente compreenda com mais clareza toda essa dinâmica da movimentação dos cromossomas. Então, mostrando que os espíritos falam sobre esse assunto, vamos recordar a questão da reencarnação de Segismundo, em que os espíritos construtores estavam acompanhando a evolução do embrião e André Luiz estava presente neste aprendizado, digamos assim. Então, após a fecundação, o automatismo das mitoses foi acontecendo. Diz André Luiz que o serviço de segmentação celular, quer dizer, o serviço de mitose, né, e ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispirítico, em redução, era francamente mecânico. Então, ao dizer essa expressão, francamente mecânico, André Luiz está dizendo que todo este processo de multiplicação celular do embrião, ele segue o automatismo das leis biológicas, às quais o espírito se submete quando renasce na formação do corpo físico. Há que remover empecilhos, dizem os espíritos construtores, e auxiliar os organismos unicelulares do embrião, para que a reencarnação não venha a falhar de início por falta de colaboração do nosso plano. Tem que ter um cuidado da espiritualidade muito grande neste acompanhamento para evitar falhas desnecessárias no processo. No caso do Segismundo, havia essa determinação, pelos méritos que ele tinha, de que os espíritos construtores acompanhassem de perto todo o processo da embriogênese, principalmente nos primeiros 21 dias de vida, que são fundamentais no processo da embriogênese. Nós temos ali o instrutor Alexandre, analisando no processo da fecundação o gameta masculino mais adequado, como se desse um impulso magnético a esse gameta, para que ele realizasse a fecundação, ou penetração no gameta feminino, o óvulo. E aqui nós temos toda a sequência, né? Depois que o óvulo sai do ovário, né, eliminado do ovário, ele vai sofrendo pelo processo da fecundação, e aí daqui vai evoluindo. Aqui no caso houve a fecundação, está aqui o óvulo sem ser fecundado, aqui já no processo da fecundação. E aqui, então, ele começa a dividir-se, 2, 4, 8, 16 células e assim por diante, até que ele chegue à condição de blastocisto para realizar o processo da nidação, ou seja, prender-se à mucosa uterina e produzir o desenvolvimento da criatura. Do corpo físico, no caso, mas já com o espírito ligado no processo reencarnatório. No centro celular, ponto esse em que se verifica o impulso mental de natureza eletromagnética pelo qual se opera o movimento dos cromossomas. Isso é uma informação muito interessante, porque o automatismo da mente, ao longo desses milhões de anos do processo evolucionário, desenvolveu este processo no perispírito, que repercutiu para a matéria densa. E então foi preciso desenvolver este processo, que um determinado comando tem que ser feito para que os cromossomas se movimentem e tomem a direção correta. Se não houvesse esse comando mental automático, esse processo dificilmente poderia se desenvolver, que nós poderíamos ter um número exageradamente grande de erros na condução destes cromossomas e inviabilizaria o processo de multiplicação celular
de forma adequada. Então é preciso que haja todo um controle para que o número correto de cromossomas se dirija para os polos da célula, renovando essas células, nossas companheiras de evolução, como já disse André Luiz. Então, este movimento dos cromossomas se opera na direção do equador. Isso é muito interessante, é o seguinte, neste período da reprodução celular, da divisão celular, chamada metáfase, esses cromossomas eles se alinham na parte central da célula, então estão no equador da célula. Mas, pela ação deste centro celular, confuso, que nós já mostramos antes aí, cada cromossoma será tracionado para o polo da célula para manter o mesmo número de cromossomas da espécie. Então, na direção do equador para os polos, isso é durante a metáfase, em que o centro celular comanda, por ação do impulso mental, o direcionamento adequado desses cromossomas, cunhando as leis da hereditariedade e da afinidade, que se vão exercer dispondo nos cromatídeos, quer dizer, na divisão dos cromossomas em duas partes, chamadas cromatídeos, entre o leptóteno e o paquíteno. Ele diz esses nomes, leptóteno e paquíteno, que estão relacionados ao processo da meiose, que é outro tipo de divisão celular que nós vamos mostrar para formar os gametas. Então, ao dizer leptóteno e paquíteno, é importante que nós possamos esclarecer melhor o significado dessas palavras. Entre o leptóteno e o paquíteno, os genes ou fatores da hereditariedade que no transcurso dos séculos são fixados em número e valores diferentes para cada espécie. Aí nós temos, então, a divisão celular que acontece para formar os gametas, né? As células sexuais, masculina e feminina, né? Espermatozoide e óvulo. Tem que ter um processo de divisão celular próprio, porque cada gameta só pode ter a metade do número de cromossomas da espécie. Porque quando um gameta encontra-se com outro no processo da fecundação, reconstitui o número normal de cromossomas da espécie, com a metade de um e a metade de outro. Por isso que tem que ter um processo de divisão celular muito adequado, inteligentemente projetado, para que o número de cromossomas se mantenha de forma adequada. Cada gameta só pode conduzir a metade do número de cromossomas da espécie, porque quando juntar as duas metades, conforme já dizemos, reconstitui o número normal. Meiose do grego, meiosis, quer dizer diminuição. A meiose vem a ser a divisão celular, em que o número de cromossomas é reduzido à metade nas células filhas. Cada célula mãe, progenitora, vai dar origem a 4 células filhas, com a metade do número de cromossomas na espécie. Essas 4 células serão os gametas, as células sexuais. No homem vão ser muito numerosas, porque essa produção é muito intensa, sendo que uma produz 4, mas a coisa é enorme, que são numerosas células produzindo, cada uma delas 4, com o número de cromossomas pela metade. Já o sistema de produção dos óvulos é diferente, porque o ovário tem várias células em processo de maturação durante a vida da mulher, mas sempre produzindo mensalmente, né, um gameta que é eliminado à espera do processo reprodutivo. Que isso não acontece, ele vai ser eliminado no processo da menstruação. Ocorre, então, essa meiose ou divisão reducional, porque vai reduzir o número de cromossomas, ela ocorre na gametogênese, células sexuais que são produzidas nas gônadas, ovários na mulher e testículos no homem. Gametogênese significa, né, a produção dos gametas, a gênese dos gametas, né? E os gametas nada mais são que as células sexuais. Este processo ele reflete a sabedoria das leis divinas, porque se trata de uma solução extremamente inteligente para a manutenção das espécies. É a forma de se manter constante o número de cromossomas da espécie, conforme vemos em Fundamentos da Biologia Moderna. Então, nós temos a meiose 1 e a meiose 2. Na meiose 1, nós estamos vendo ali na figura, né, aquela fase inicial
da reprodução chamada prófase, em que os cromossomas começam a se condensar no núcleo da célula. E ocorre, então, nesta prófase, que é a primeira fase, né, da divisão celular, ocorrem subdivisões. E essas subdivisões foi que André Luiz nomeou duas, pelo menos, nós vamos mostrar isso. Mas ali ocorre uma situação um pouco diferente da divisão chamada meiose, em que os cromossomas realmente se preparam para a divisão, mas eles sofrem uma aproximação, e nesta aproximação, conforme nós estamos vendo ali, eles trocam pequenos segmentos deles entre si. Vocês estão vendo ali cor verde e cor vermelha, só para facilitar a compreensão. E quando eles se aproximam, eles se encostam como se fizessem uma aproximação em X, e nesse X, pequenos fragmentos de um cromossoma passam de um para outro, como se nós estivéssemos, então, misturando um pouco do material genético que vem da mãe, do material genético que vem do pai. Nesse encontro dos cromossomas, né, nesse abraço que os cromossomas fazem entre si, nós vamos mostrar isso depois, há essa troca. Então, naquele momento da formação do gameta, é que um pouco do material genético da mãe e do pai sofrem como se fosse um entrecruzamento, para que um cromossome carregue um pouco do da mãe e outro um pouco do pai, onde as cores se misturam, né? O vermelho com o verde ali, dá para a gente compreender que um segmento vai para um dos cromossomos e outro segmento vai para outro. Essa troca sempre existe na formação dos gametas, exatamente para que os filhos tenham a semelhança física, ora parece um pouco mais com a mãe, ora parece um pouco mais com o pai. Esses mecanismos na formação do gameta. Então, acontece essa troca do material genético e que é uma lei de uma base muito forte para a manutenção da evolução, porque ela assegura a diversidade, né? Então, já que está acontecendo todo o processo terminou a prófase, né, da meiose 1, aí vem a divisão chamada metáfase, que é a segunda etapa, a terceira etapa chamada anáfase, já recordando, né, foi falado da outra, que é semelhante, em que os cromossomas, depois de se organizarem na parte central, se dirigem aos polos da célula, na anáfase, e depois, finalmente, na telófase, eles se dividem. Mas aconteceu essa situação diferente, em que eles trocaram material genético entre si, esses cromossomas, no processo da meiose 1. E a meiose 2 vai continuar, aquela célula que dividiu, né? Cada uma delas vai continuar se dividindo. Por quê? Uma delas vai gerar 4, conforme nós vamos ver. Então, continua o processo de divisão na meiose 2, né? E já aqui os cromossomas se direcionando para os polos da célula, né? E aqui divisão central do citoplasma para formar duas células na telófase. E nós teríamos, ao final, que 4 células filhas foram produzidas a partir de uma célula-mãe. Só que essas células filhas, cada uma delas tem apenas a metade do número de cromossomas da espécie. Essas aqui é que vão gerar os gametas, tanto o masculino quanto o feminino. E aqui recordando com outro tipo de ilustração, né? Lembrando que a prófase 1, quer dizer, a meiose, né? Divisão reducional para formar os gametas. A primeira fase dela, né? Que tem a chamada prófase 1. Nós temos a meiose 1 e a meiose 2. Na meiose 1 nós chamamos prófase 1, metáfase 1 e assim por diante. Depois, na 2, a gente coloca o número 2 na frente de cada nome. Só que a prófase 1, ela é mais extensa e ela é mais complexa nas suas subdivisões. Então, vamos apenas, para efeito de a gente situar dentro da biologia, dar os nomes às subfases da prófase 1. A prófase 1 é mais longa, então ela se divide em leptóteno, zigóteno, paquíteno, depois mais 2 fases que nós vamos mostrar. E nessa situação, no leptóteno, os filamentos cromossômicos
ainda se apresentam longos e finos, conforme nós estamos vendo ali. Depois, no zigóteno, tudo isso é dentro da prófase 1, tá bem? Só para a gente lembrar. No zigóteno, os cromossomas homólogos apresentam-se mais curtos, espessos, e emparelham-se por completo, que é o fenômeno conhecido por sinapse cromossômica. Aqui está, vendo no desenho, o emparelhamento dos cromossomas. Na terceira subfase da prófase 1, chamada paquítano, é a fase em que esses cromossomas se dividem nos seus braços, formando as tétrades. É tétrades porque são 4 partes, né? Nós contamos 2 mais 2, 4 partes na apresentação que os cromossomas ficam com essa subdivisão. Agora, nas 2 últimas fases da prófase 1, são chamadas de diplóteno e de acinese. No diplóteno, esses cromossomas vão se entrelaçar e vão formar aqueles quiasmas, o quiasma é o X, né? É o cruzamento em X que acontece entre os seus braços. Nesse entrecruzamento, como se fosse uma dança, um balé deles, eles vão trocar fragmentos. É onde há essa mistura do material genético paterno e materno. É a fase em que melhor se observa o fenômeno de crossing over. É o nome em inglês para essa permuta de segmentos cromossômicos. O crossing over, ou também chamado permutação. E os cromossomos homólogos começam a se afastar para os polos das células, tornando possível também a observação dos quiasmas. Os quiasmas são exatamente os pontos de entrecruzamento que acontece com os cromossomas. E aí vem a 5ª subfase da prófase 1, chamada de acinese, que é quando ocorre a finalização desses quiasmas e a célula se prepara para entrar, né, na sua próxima fase de divisão, que é a metáfase. Então, vendo agora num filme, a gente compreende melhor esse mecanismo dessa dança cromossômica na formação dos gametas, na gametogênese. The cell prepares for meiosis just as it does for mitosis. But as the DNA condenses, each chromosome finds its homologous counterpart. These matching pairs of chromosomes hold equivalent genetic information. Os cromossomos homólogos, um vem do pai e outro vem da mãe. Next comes the first shuffle of nature's genetic deck. A mistura do material genético. The 2 homologs trade genes in a process called crossing over. This forms new hybrid chromosomes. Então vejam, as cores diferentes mostram que as partes se trocaram. The spindles then place maternal and paternal chromosomes randomly on each side of midline. It is another shuffle that can lead to a host of different genetic outcomes. Finally, spindle fibers pull the homologs apart. This leaves the sister chromatids intact. With twice the amount of genetic information the cells will need, nature must cut the genetic deck in 2. This second division produces 4 unique sets of chromosomes. Because they carry half the genetic information, we call these haploid cells. Haploides porque carregam a metade Many of them will dos mature into cromossomas. sperm and eggs, the reproductive cells called gametes. Elas vão evoluir ou para espermatozoide ou para os óvulos. É um trabalho de grande sabedoria, a meiose, né, que é um trabalho de grande sabedoria. Por quê? Que exatamente para manter o número estável de cromossomas da espécie. Primeiro tem que dividir, para depois, quando os dois se juntarem, refazerem o número certo. No nosso caso de seres humanos, nós temos 23 pares. Mas quando se forma um espermatozoide, ele vai ter 23 unidades. Quando se forma o óvulo, vai ter 23 unidades. A junção de um óvulo com o espermatozoide refaz os 23 pares da nossa espécie.
Entrando no item terceiro, nós vamos falar dos chamados arquivos dos reflexos condicionados, que através dos estágios de nascimento, experiência, morte, experiência no mundo espiritual e novo renascimento, isso vai acontecer, evidentemente, com o princípio inteligente e depois com o espírito, em ambos os planos, espiritual e o plano físico. As crisálidas de consciência, dentro do princípio de repetição, elas respiram sob o sol como seres autótrofos no reino vegetal. Autótrofos são aqueles que produzem o seu próprio alimento pela fotossíntese, onde as células, nas espécies variadas, se reproduzem de modo absolutamente semelhante, porque é aquele método de divisão binária ou cisparidade, em que as células se dividem em duas, mantendo sempre iguais. E interessante que quando André Luiz referiu-se, né, à morte, à experiência do mundo espiritual, ao renascimento e à continuidade do processo evolutivo, nós nos recordamos da frase lapidar contida no túmulo de Allan Kardec, no cemitério Père-Lachaise, em Paris, e que está encimando o dolmen, que vocês estão vendo escrito lá em cima, né, ela está escrita em francês, e nós vamos apresentar a tradução dela. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Isso muito interessante, porque ele faz esse paralelismo com o que André Luiz acabou de falar, naquela sequência de palavras que nós mostramos. Então, as chamadas cianobactérias, elas são células que se reproduzem de modo absolutamente semelhante, pelo processo de divisão binária ou cisparidade. Mas já são bactérias fotossintetizantes ou fotossintetizadoras. Elas são capazes de produzir o seu próprio alimento e liberar muito oxigênio, que tanto esse oxigênio de muitos milhões de anos, de ser a reprodução dessas bactérias e através das fotossínteses inúmeras, produzir uma quantidade de oxigênio que não existia na atmosfera inicial do planeta e que hoje temos uma porcentagem aproximada de 21%, graças ao trabalho de micro-organismos fotossintetizantes e de plantas ao longo de milhões de anos de evolução. Nesse domínio, o princípio inteligente, servindo-se da herança e por intermédio das experiências infinitamente recapituladas, habilita-se a diferenciação nos flagelados. Flagelados são tipos de protozoário que se movimentam nas águas com uma cauda ou flagelo, ascendendo progressivamente na escala animal, onde o corpo espiritual, a afeição de protoforma humana, já oferece moldes mais complexos. Diante da reação do sistema nervoso, sede dos instintos superiores, com a faculdade de arquivar reflexos condicionados. Então, nós temos aqui um quadro da evolução do sistema nervoso e vocês vejam a simplicidade do cérebro nos animais mais inferiores, na escala zoológica, como o cérebro do peixe, e aqui passando por vários outros animais, répteis, anfíbios, já chegando aqui, né, no gambá, por exemplo, tem um cérebrozinho um pouco maior, do gato já crescendo, aqui chegando nos macacos, né, o chimpanzé já mais evoluído, e o cérebro humano. Só que nesta evolução, existe o processo da embriogênese, que é a formação de cada ser, o embriãozinho do ser, e aqui nós temos que, na fase inicial, né, da formação do sistema nervoso humano, né, teria muita semelhança até com os cérebros mais primitivos, dos animais inferiores. Mas, pelo processo da evolução filogenética, através das várias espécies, o nosso sistema nervoso foi se, né, tornando cada vez mais complexo, até que na criança recém-nata ele tem um tamanho muito desenvolvido em relação ao peso corporal. Nós temos um cérebro muito grande realmente em relação ao nosso próprio peso, comparativamente aos outros animais.